dia, bom dia, bom dia. Perceberam pelo meu sotaque que eu sou lá do Nordeste, né? Eu me chamo Fábio Silva, sou CEO de um ecossistema de inovação, impacto e engajamento cívico chamado Rede Muda Mundo. Dentro da Rede Muda Mundo, que nosso Laboratório Brasil está lá em Pernambuco, lá na ilha, ali na ilha do Porto Digital. Eu faço parte de um time que tem duas iniciativas. Nós temos 5 iniciativas, mas tem duas que é o Transforma, que é uma plataforma nacional de voluntariado, e o Porto Social, que é o braço do Porto Digital de impacto, inovação e engajamento cívico. E é um prazer estar aqui com vocês. Agradeço o convite e o tema desse painel, do nosso bate-papo, são especialistas em fazer muitas coisas. E quem faz muita coisa erra muito. Então a gente decidiu, o IDES decidiu e a gente topou a missão de não falar sobre o sucesso, mas falar sobre as dificuldades que levam a algum lugar que é o caminho, e não o lugar que se chega. E hoje eu estou aqui com a Daniela Grilli, diretora do Instituto Avon, Nívia Marcilli, secretária de Educação de São Vicente, Saulo Barreto, cofundador do IPTI. Cada um tem sua trajetória, tem suas experiências, tem seus cases e lições a tirar e a compartilhar de tudo que viveram. E eu não vou gastar muito tempo e vou passar a palavra para a Nívia, para que ela possa trazer sua trajetória, seu trabalho e nos inspirar com todas as dificuldades para que a gente, com muita ousadia, a gente possa enfrentar também as nossas dificuldades. Seja bem-vinda. Obrigada, Fábio. Bom dia. Obrigada a todos vocês. Obrigada pelo convite, IDES. Bom, eu sou a Nívia, num painel para falar sobre os erros. E aí vem um monte de reflexão. Sou formada em Direito, fui advogada. Quando eu me tornei mãe, eu fiz transição de carreira para a educação, porque eu achei que eu ia trabalhar menos. Eu ainda estou esperando chegar esse momento do trabalhar menos. Só que eu fiz e me encanto com a educação. Transitei de ponta a ponta. Fui professora, coordenadora, chefe de gabinete em Guarulhos, hoje estou secretária em São Vicente. Outro engano que eu tive quando eu aceitei ser secretária em São Vicente, me falaram que eu ia muito à praia. Eu vejo muito a praia, mas a gente trabalha muito. Qual que é o meu cenário em São Vicente? Nós temos 43 mil crianças numa cidade de altíssima vulnerabilidade social, fazendo um recorte, porque às vezes as pessoas conhecem muito Santos, o PIB de Santos é de 50 mil, o nosso PIB é 15 mil. Então, eu estou falando de pessoas que necessitam demais do poder público e demandam demais desse nosso poder público. O desafio é imenso e as nossas chances de erro também são gigantes. Quando a gente assume São Vicente, eu tinha um cenário de guerra. Eu tinha escolas abandonadas, pandemia, e a gente assume uma cidade que vinha de muitos e muitos anos sem estrutura para a educação. Então, não tinha estrutura física, não tinha estrutura material e, portanto, não tinha uma estrutura organizacional. E a gente não poderia cobrar nada disso se a gente não dava nada disso. E começamos um trabalho árduo, vamos lá, vamos tentar fazer, vamos chegar nessas crianças, e a gente faz uma grande parada pedagógica e traz os maiores nomes de palestrantes. Porque a gente falou, vamos motivar todo mundo nesse cenário. E como é uma cidade que nunca teve cultura de formação, vamos trazer tudo o que tem de melhor no Brasil. E foi um horror. Eu dei entrevista até para a Globo ao vivo. Por quê? Se chovia dentro da escola, se não tinha material didático, o meu professor não queria ser inspirado. Ele queria cuidados.
a gente pulou fases. E ali a gente entende. Eu poderia ficar horas falando para vocês por que a gente fez aquilo. Porque, óbvio, eu vou inspirar, eu vou trazer o que tem de melhor, porque eu preciso desse professor nesse cenário de reconstrução de cidade. Mas eu precisava ouvir o professor, e o tempo foi o outro. E aí eu vou trazer só uma reflexão sobre o erro. A gente fala do erro e às vezes, ninguém acorda de manhã e tem um grande projeto e quer errar. A gente quer chegar, o nosso objetivo é bom. Só que nem sempre é erro. Eu estava lendo um livro esses dias da Bell Hooks, que ela fala que quando termina o apartheid nos Estados Unidos, as escolas eram segregadas, as escolas dos negros e dos brancos. Quando une as escolas, acontece a maior evasão escolar dos negros. Por quê? Porque aquela escola que o professor branco dá aula não acolhe aquele negro. E, naquele momento, a gente podia achar que aquilo era um erro. Porque, quando você está dentro do problema, você vai falar, aquilo é um erro. Então vamos voltar para o que era antes. E não, antes também era um erro. E acho que o nosso desafio aqui, de todos nós, é entender que, dentro da situação, a gente pode colher o que tem de melhor nela para a gente avançar para um segundo momento. Que nem sempre aquilo a gente vai ter que recusar. A gente vai ter que entender, aprender e ir para a segunda fase. O difícil é, dentro da situação, a gente enxergar. E aí eu trago um relato nosso do que a gente tem feito em São Vicente para não viver a teoria do caos. Como que a gente traz, o que a gente vive de melhor? A gente começou a ter cultura de dados. Então, as nossas decisões são baseadas em dados. Se eu tenho um dado que me fala que aquele é o melhor caminho, eu tenho que acreditar no dado e eu vou para frente. Olha, a gente aprende, a gente faz aí um arrumado no caminho, a gente desvia a rota, mas a gente segue. E aí eu conto para vocês que a gente tem alguns parceiros lá em São Vicente. A gente tem Instituto Gesto, Brasil Solidário, e eu tenho parceiros da educação, que, onde eles me ajudam? A gente pensar a política pública com qualidade. E aí a gente vai viver caos. A gente vai criar com parceiros, a gente criou o sistema de avaliação. Ninguém quer ser avaliado todo mês. E aí parece, né, aquele povo chato, que quer tanto avaliar essa criança. A gente quer avaliar porque a gente quer saber de onde a gente está, para onde a gente tem que ir. Só que, quando a gente tem o dado rápido, e eu mostro para aquela minha escola, te avaliei ontem, hoje está aqui, temos um cenário. A gente supera essas dificuldades e a gente mostra, está aqui. O nosso desafio é junto. E aí, graças a Deus, eu falo que estar num propósito, ter coragem e ousadia, traz bons parceiros para a gente nesse cenário, e a gente consegue fazer... Acho que o Saulo fez uma provocação na sala ao lado, de que a mudança tem que ser coletiva. Mas, quando a gente está certo e a gente tem bons dados, a gente consegue encantar. O meu local de fala é a escola pública, são 2.000 professores, machucados, difíceis. Eu sou professora, sou filha de professora, a gente é chato às vezes, a gente é polêmico e a gente precisa ser convencido. Mas, se a gente é convencido, a gente consegue que todo mundo entre no mesmo propósito. Bom, fiz aqui um pouquinho da minha provocação, vou te devolver a bola. Primeiro, segundo e terceiro setor no mesmo painel. Todo mundo fala que é para fazer juntos, mas isso é um grande desafio. Saulo, você, através do IPTV, e já ouvindo também a provocação que você fez ali na sala, todo quem teve a oportunidade de ouvir, entende também onde está teu coração. Quais as lições com ousadia dessa sua trajetória? Bom dia. Bom dia. Ainda bem que você não falou IPTU, porque é o que eu mais ouço, né? Inclusive, a gente está mudando o nome do Instituto para parar de receber esse imposto, que eu não posso nem cobrar uma taxa.
Mas meu nome é Saulo Barreto, eu sou de Sergipe, o que me dá um certo grau de exclusividade, que poucos vocês têm. Mas no IPTI, errar é mandatório. Se a pessoa não errar, ela é demitida por justa causa, porque não há como construir tecnologia social, inovação com a comunidade sem errar. O erro é parte fundamental do acerto. Mas eu vou gastar parte do meu tempo não só falando errando que se aprende, mas eu também quero falar no final um pouco sobre, mesmo errando, a gente não aprende. Isso tem mais a ver com investimento social privado. Boa. Mas, quando você quer construir uma solução inovadora com a comunidade, vou pegar um caso da educação. Primeiro, eu gosto muito de uma frase do Bernard Shaw, que ele escreveu um livro em 1901 chamado Socialismo para Milionários, em que ele diz que você nunca deve dar para as pessoas o que elas desejam, deve dar para elas o que elas deveriam desejar, mas não são capazes ainda. Isso é inovação. E ninguém quer inovação. As pessoas estão conformadas, né? Então, quando a gente começou um projeto de alfabetização em 2010, das 40 professores de alfabetização de Santa Luzia do Itaim, o município onde a gente escolheu para ser uma espécie de laboratório global do nosso modelo de superação da pobreza, só 4 aceitaram. 36 não quiseram mais. Por quê? Porque cada hora passa pela vida delas uma nova metodologia, uma nova solução. Todo mundo tem expectativa de curto prazo. O governo, cada hora que muda um, eu digo que a educação parece um mané gostoso. Cada um joga para um lado e vai balançando, cada hora uma direção diferente. Ninguém tem um olhar de longo prazo para aquilo. Então, a maior parte não quis participar. Do outro lado, a gente trouxe um pessoal de neurociências da Unicamp. Eu fiz doutorado, posso falar mal? Quem faz doutorado desenvolve uma arrogância não intencional de achar que é muito bom. E aí você traz um cara, doutor da Unicamp, com uma professora que dá aula na turma multisseriada, aluno com autismo, com Down, com fome, com violência física, às vezes violência sexual. E essa professora tem um conhecimento que ninguém, pode ser Harvard, MIT, a porra toda, não tem metade do conhecimento que ela tem. Então você tem esse mundo para equilibrar. Isso tem um pouco daquela fala que eu fiz lá provocando o Saron. São 2 mundos que não dialogam. Então, o primeiro erro é você tentar trazer um conhecimento de fora e, ao mesmo tempo, não querer valorizar o conhecimento local. Só essa professora pode construir uma solução que é eficaz no contexto dela. E nós passamos 6 anos errando o tempo todo. 6 anos para chegar na primeira versão eficaz de que o Sinapse pudesse promover uma alfabetização de qualidade para as crianças naquele contexto daquele povoado de Santa Luzia do Itaim. Hoje, a gente, depois desses 13 anos, a gente fechou um match funding com o BNDES. Ano passado, a gente está indo para 58 municípios, 2.500 professoras, atuando em rede, e agora a gente lança a rede de professores Sinapse, dia 8 de novembro, aqui em São Paulo, que é um movimento empreendedor de professores de escola pública. Porque a educação tem um quociente fundamental, que é tesão. Se você não tem tesão, você vai dar aula como? Não adianta. Então, não é metodologia, é sonho, é esperança. E o que a gente encontra, pegando o que a secretária falou, são pessoas machucadas, que a única coisa que querem é se aposentar e sair daquele inferno, porque todo ano é pior do que o ano anterior. Então, a gente só conseguiu fazer isso porque a gente errou o tempo todo. E a gente erra porque a gente não conhece. Esse é um processo fundamental. Quando a gente fez uma tecnologia de combate à anemia nas escolas, então, novamente um doutor na história, tudo bem, você foi lá e aí você acha que o PSF, para quem não conhece, é o Programa de Saúde da Família, ele funciona. Não funciona direito. Boa parte dos médicos não vai trabalhar, a enfermeira é sobrecarregada. Aí a gente tem que construir com a comunidade como é que aquilo pode funcionar. Só faz isso errando. Aí você vai trazer o lado negativo da história, que é como é que você consegue investimento para financiar erro. É lógico que a gente tem que mentir. Então, eu sou um dos maiores mentirosos do planeta. Eu minto o tempo todo, porque você tem que vender uma coisa que a pessoa não quer. Eu me lembro da primeira vez que eu fui numa empresa privada pedir dinheiro para o projeto em Santa Luzia do Itaim. Primeiro, Santa Luzia do Itaim fica na casa do cacete, ninguém sabe nem onde fica, né? Então, eu cheguei para o diretor de uma empresa grande e falei, olha, eu vim lhe pedir o oposto que você quer dar. Eu vou lhe pedir, você quer dar sempre pouco dinheiro, atingir o maior número de beneficiários possível e risco zero no investimento social. Eu vou lhe pedir muito dinheiro, vai ser pouquíssimo beneficiário e o risco de dar errado é enorme. Agora, se der certo, eu lhe garanto um case. E virou um case, que inclusive virou a Casa do Cacete, que é uma startup de Santa Luzia, Itaim. Então, mas, por exemplo, outro dia eu tive uma reunião com uma diretora de uma multinacional de fora do Brasil, e aí vem essa visão simplória, não mal intencionada, mas simplória, do investidor social, das pessoas que querem ajudar. Sabe, a pessoa não entende que é preciso nascer da comunidade e ali você tem que focar numa pequena elite.
para essa elite ser capaz de construir soluções. Aí a coitadinha fez a pergunta que eu mais odeio. Ela chegou no meio da conversa assim, mas qual é o valor por cabeça desse projeto? Eu falei, por causa de pergunta como essa, eu acabei de encomendar uma guilhotina para cortar a cabeça de quem faz pergunta desse tipo. Mas, enfim, eu acho que esse é o grande desafio da inovação e de você entender que o processo de erro é um processo fundamental na construção de soluções eficazes. Porque a gente está falando de mudar a mentalidade, de mover pessoas, de revelar o potencial que a pessoa tem de fato. E aí vem o outro lado, que é, mesmo errando não se aprende. O que a gente mais ouve nessa trajetória é o discurso de várias pessoas de empresas que investem socialmente e que reconhecem que eles foram lá, fizeram aquela intervenção, contrataram o instituto ou a fundação A, B ou C para ir lá fazer um negócio e tal. Aí, depois de 5 anos, voltam, está igual ou está pior do que estava antes. Mas, mesmo assim, ele continua fazendo a mesma desgraceira que ele fazia antes, investindo de cima para baixo, sem continuidade, achando que em 2, 3 anos você vai fazer alguma transformação, você não vai fazer nada. Eu sempre comparo quem quer fazer a transformação social às pessoas que resolvem ter um filho na vida. Eu optei pelo contrário, eu resolvi fazer transformação sem ter filho, né? Mas, quando você bota um filho na vida, você vai passar 20, 25 anos cuidando dele todo dia, todo santo dia, ou dela, sempre sonhando para que ela seja feliz. Primeiro, já comete um erro de colocar a felicidade na sua perspectiva. E segundo, você vai ter parcial controle sobre isso. Porque vai crescer, vai começar a encontrar outras pessoas, vai para a escola, vai usar droga, vai fazer sexo, tudo mais, vai viver a vida dela. E a sua participação ela é parcial. Mas você jamais vai parar um dia sequer de pensar e de trabalhar por aquela coisa. Aí você vai para a comunidade de extrema pobreza e você quer fazer isso em 18 meses ou 36 meses. Pelo amor de Deus. Essa é a burrice de quem, mesmo errando, não aprende. Eu sou suspeito para falar quando eu encontro um cidadão do Nordeste, porque eu fico com aquele negócio de... me vejo, né? Saulo, a tua fala, ela quebra já no início da manhã esse mundo dos sonhos e traz, de fato, para o chão. Mas também gostaria de compartilhar da tua fala, diante de todo o cenário de trajetória que você colocou, que o investimento social, antes do projeto, está muito nas pessoas, né? Então, acho que a transparência, a verdade, a dificuldade vai sempre fazer com que esse sonho do futuro esteja sempre sendo trazido para perto. Então, acho que bacana da tua fala é a gente aterrissar. A pergunta lá foi assim, a fala também foi assim. Isso vai criando um contexto de confiança entre todo mundo. Eu estava vendo aqui alguns semblantes balançando assim, aquele negócio também é comigo, né? É assim mesmo. Então, isso é muito legal. Daniela, conta para a gente um pouco, dentro da tua vivência, dentro do teu core, e o que você tem vivido como Instituto Avon, quais são as dificuldades, quais são os desafios, e como é que, com ousadia, a gente enfrenta isso tudo. Bom dia. Bom dia. Obrigada pelo convite, obrigada por essa discussão tão bacana e por colocar diante de nós a realidade e como ela, muitas vezes, é uma realidade conflituosa. O mundo de quem investe buscando minimizar o risco e o mundo de quem tem a tarefa de inovar e que trabalha com risco o tempo todo, porque, se não tem risco, não é inovação. Eu trabalho no Instituto Avon há 7 anos, Instituto Avon fundado pelo nosso Lírio Cipriani, que está aqui, me deixa muito feliz. O Instituto Avon trabalha com 2 causas de interesse da mulher, e a gente escolheu as causas conversando com a mulher, perguntando para ela quais são as demandas sociais mais urgentes na experiência dela. E o que a gente ouve é a violência contra mulheres e meninas, que é tão prevalente nesse nosso país, que é o 5º país mais perigoso do mundo para se ser mulher, e, em segundo lugar, o câncer de mama, que é a doença oncológica que mais acomete a mulher. Então, nós trabalhamos com essas 2 causas há 20 anos. E aqui eu queria já começar a entrar no tema do erro, mas eu queria propor uma recontextualização, porque só uma ideia de jirico resolver ser exemplo num painel de erro, né? Então, eu aceito o papel, mas eu queria propor uma recontextualização da ideia do erro. Erro é informação. É a diferença entre
onde você, de fato, chegou e onde você mirou originalmente chegar naquele tempo. Mas, repara, erro é totalmente diferente de paralisia, porque, às vezes, a gente parte de um ponto e mira chegar até determinado momento em tal distância, a gente evolui naquela direção, mas não chega exatamente no ponto que a gente mirou. A diferença entre uma coisa e outra é o que a gente poderia chamar de erro, mas, na verdade, é informação. E é informação que alimenta o próximo avanço. Pois bem, o Instituto Avon, durante a pandemia, criou o Fundo de Investimento Social Privado pelo fim da violência contra as mulheres. A gente imaginou o seguinte, vocês lembram lá do primeiro ano de pandemia, né, 2020, o investimento social privado saltou de 3,8 bilhões para algo em torno de 6 bilhões, todo mundo reconhecendo que não há como construir um país próspero com uma população miserável, e a gente pensou, como a violência contra a mulher aumentou drasticamente durante o período de isolamento social, certamente teremos pessoas mais dispostas a investir também nessa causa. Essa é a parte do erro, né? Quem investiu foi o Instituto Avon, que já investia há 18 anos nessa causa. Mas não foi totalmente um erro, porque a gente encontrou outros investidores, entre eles o principal deles, o Grupo Accor, um grupo de hotelaria, que, durante a pandemia, estava com várias propriedades hoteleiras vazias e falou, por que não usar essas propriedades hoteleiras para abrigar as mulheres que estão confinadas com seus agressores e que, portanto, precisam sair de casa para se manterem vivas e não tem muito para onde ir nesse momento de isolamento social. Pois bem, a gente criou um programa chamado Acolhe, que hoje já dedicou algo em torno de 5 mil diárias de hotéis, que tornou-se um fundo permanente, que, portanto, sobreviveu à pandemia, que chegou a 22 estados brasileiros, com um acordo de colaboração com a Rede de Proteção Pública à Mulher em Situação de Violência em 22 estados, e essa é a parte do acerto. Talvez essa história possa ser contada da seguinte maneira. A gente achou que o momento pandêmico nos ajudaria a trazer mais investidores sociais para o tema da mulher, que é tão urgente e tão habilitador de todas as outras transformações sociais que a gente vê como necessárias no nosso país. O que a gente descobriu foi, a gente conseguiu construir uma solução que não só ampara essa mulher em situação de violência no momento em que ela mais precisa, mas uma solução que, acima de tudo, abre as portas de colaboração com a rede pública de transformação da mulher, que passa, então, para ter acesso a esses serviços complementares que a gente oferece, a, pela primeira vez, trabalhar, de fato, como rede. Porque ela normalmente trabalha como um polvo, que tem vários tentáculos, mas que não são mas um polvo sem cérebro, digamos assim, que não tem nada que coordene os tentáculos. Ou seja, o sistema de saúde não fala com o sistema de justiça, que não fala com a segurança pública, que não fala com a assistência social. Quando você chega com essa proposta de soluções e serviços adicionais, eles falam, não, vamos formar um consórcio, vamos trabalhar juntos, e aí a gente descobriu que a gente consegue, por meio dessa solução, não só acolher centenas, milhares de mulheres, mas abrir um espaço de colaboração com o setor público que qualifica as soluções de políticas públicas voltadas para essa causa, criando uma solução, portanto, não só que atende às demandas urgentes, mas que se torna sustentável e escalável. E essa é a parte do acerto. Então, eu queria dizer, talvez, que, e aí, pegando um pouco da fala de abertura da Paula, ela disse que o investimento social tem licença para inovar. É como se fosse a pesquisa e desenvolvimento na área de inovação social. Eu absolutamente concordo com ela. Nós temos não só a permissão, mas a responsabilidade de inovar. Afinal de contas, nós não estamos premidos pela necessidade nem de dar lucros e nem de buscar votos de popularidade, como acontece no setor da política e como acontece no setor privado. Por outro lado, para que a gente exerça esse nosso mandato de inovar, a gente precisa fazer as pazes com essa ideia do erro, ou seja, lançar a mão dessa fonte constante de inovação que anda de mãos dadas
com a ousadia que é absolutamente necessária para a gente produzir mudança social. É o nome do jogo, em outras palavras. Agora era a hora de eu falar um pouco sobre os erros que eu cometi nas iniciativas que eu estou à frente, coordenando, liderando. Mas, primeiro, depois que eu aprendi o termo repactuar, esses erros acabam sendo repactuados. Então, e a segunda coisa também que eu tenho aprendido na trajetória Porto Social, Transforma, Casa Zero, que é uma nova iniciativa nossa, que é um shopping sociocultural, sempre perguntar para os parceiros, né? Sempre perguntar para os parceiros, ou seja, tirar lições a partir de ouvir muito mais do que tentar se examinar para dentro. Então, assim, eu estou numa sala aqui que tem alguns parceiros aqui. O Richard está aqui, do Movimento Bem Maior, é patrocinador, apoiador, a Carola, ou seja, todo mundo que está nos ajudando. Então, a gente está sempre repactuando. A Casa Zero é um grande hub de inovação, de transformação, e muito inspirado em várias coisas que a gente foi vendo no mundo. O Cívico está aqui, a Aninha está ali. Então, assim, eu acho que a grande questão do erro é você sempre estar se abrindo com muita verdade, com muita humildade, para pedir desculpa, para repactuar, para andar a segunda milha de forma mais ainda colaborativa. Então, eu decidi não falar sobre os erros do que eu estou fazendo, mas eu preferi falar sobre o meu erro do Fábio. E qual que é o meu erro? Que eu acho que também pode ser que esteja tocando aí, ou vá tocar em vocês em algum momento. 2020, eu sou do Recife. Estou envolvido com projetos nacionais, inclusive um deles internacional. Então, acho que vocês sabem um pouquinho do que é fazer um projeto na malha aérea saindo do Recife, né? Então, você está sempre tentando... Então, de 2010 a 2020, eu fiz isso, manhã, tarde e noite, tentando encantar, captar, falar em todos os fóruns possíveis. Essa palavra network é uma praga, né? Porque você vai, só que em 2020, eu peguei Covid e fui bater numa UTI. E fui entubado. E eu não pensava em nenhum momento naquele momento da UTI, nos momentos que eu estava consciente, no que eu fazia. Eu pensava nas minhas filhas e na minha mulher. E pensava na quantidade de falta que eu fiz às minhas filhas e à minha mulher. E depois que eu saí desse lugar, eu passei 1 ano e meio entre depressão e todas as doenças psíquicas que você pode imaginar. Aí eu fui fazer a trilha de psiquiatra, terapia, tomar medicamento, autocuidado. E aí me reequilibrei. E comecei a perceber que o que eu faço não é a minha vida. A minha vida é muito maior do que aquilo que eu faço. E eu comecei a perceber que eu precisava ser muito mais seletivo nas oportunidades que toda hora vai abrindo portas para a gente. Porque o que a gente faz tem um quê de negócio, de impacto, de solução, de inovação, mas tem muito de missão. E missão tem que ser feito com diversão. Sem se divertir, a gente perde o entendimento de por que a gente está numa missão. Então, eu gostaria aqui de compartilhar que o meu maior fracasso foi ter que ser parado e não parar. E quando a gente é parado, isso gera um dano para a recuperação muito maior. Então, o desafio de inovar, de causar impacto, de transformar, num país de 230 milhões de habitantes, com o Nordeste brasileiro completamente diferente das cidades ribeirinhas da Amazônia, que é completamente diferente das comunidades favelas das grandes metrópoles, das comunidades indígenas, quilombolas, a sua organização, você, não vão dar conta.
O que vai dar conta é um tecido social, colaborativo, conectado e humilde. Porque, senão, a gente vai estar sempre acreditando que vai ser um mito ou um herói, seja do primeiro, do segundo, do terceiro setor, que vai resolver esse país. E cada vez esse país vai ficar pior. Então, eu agradeço muito aos patrocinadores, aos apoiadores, a todo mundo que apoia o que vocês fazem, o que eu faço, porque durante esse tempo que eu passei, eles não me ligaram para me cobrar, eles me ligaram para saber como é que eu estava. E aí eu comecei a perceber que essa relação não pode ser uma relação de cheque. Precisa ser uma relação de amizade, que existe investimento. Então eu passo por aqui também a agradecer ao IDES pela oportunidade de, depois de 1 ano e meio, voltar para um palco. Muito obrigado, gente. Eu tenho 3 perguntas para a Nívia. Nívia, o sistema de educação pública tem uma série de regras e normas, mas gestores com visão conseguem complementar as ações desenvolvidas por meio de parcerias com iniciativas privadas e organizações sociais. Gostaria que contasse os erros comuns nessas parcerias e os fatores que você considera ao fazer essas interações. Primeiro que é difícil estar como poder público num lugar que quase não tem poder público. Eu já estive do outro lado e a reflexão é muito grande, porque do outro lado a gente tem a tendência de achar que o poder público não vai funcionar. Porque ele tem, sim, burocracias, ele tem entraves, e é difícil da gente perceber. Então, acho que um dos grandes erros, acho que é o primeiro, é a gente assumir esse nosso lado de poder público sem respeitar o que está ali, sem ouvir, trazer pacotes quadrados e prontos. Esse eu acho que é o grande erro que acontece. Olha, eu trouxe aqui esse pacotinho e eu vou colocar aqui. E eu não vou respeitar que São Vicente tem mangue, que eu tenho gente que mora em Palafita. Eu sou de Guarulhos, a minha carreira foi em Guarulhos, eu não conhecia Comporta. Quando eu cheguei em São Vicente, eu entrei numa escola e falei, o que é aquilo ali nas portas? Falou, são as comportas. E aí, forasteira, tendo que disfarçar, que não sabia o que estava acontecendo, aí eles falaram, quando a maré sobe, é verdade. Eu não sabia que a maré subia. Então, eu tinha que respeitar aquele local, aquela pessoa que vive com a maré que sobe. E o que acontece quando a gente... E eu tenho vários parceiros, a gente é muito feliz, eu tenho um prefeito extremamente inovador, 31 anos, estudou para aquilo, ele quis aquilo, então ele acaba atraindo esses parceiros. E onde a gente tem muito sucesso. Eu tenho parceiros da educação, e quando a gente respeita, quando a gente traz bons dados e a gente encanta. Eu acho que esse é o nosso grande desafio. E já que eu estou num lugar que tem um monte de investidores, eu tenho de tudo aqui, eu vou fazer uma reflexão sobre quem necessita. Eu estou em São Vicente, geograficamente, do meu lado tem Praia Grande, tem Santos. Ricos. Eu, pobre. Normalmente, onde tem o investimento? Em Santos. Por quê? Porque tem o porto, então a minha indústria está em Santos, o meu capital está em Santos. Quem é que trabalha? Quem é a mão de obra não qualificada do porto? É a de São Vicente. Quem trabalha no restaurante, no hotel, na casa de família? É a de São Vicente. Onde tem o investimento? Em Santos. O que eu faço? Eu aumento a desigualdade social. Recentemente, a gente recebeu 1.100 famílias de Santos para morar nos conjuntos habitacionais em São Vicente, num pacto lá de 10 anos atrás, que pactuaram essa ideia brilhante. Eu colocar pessoas que dependem mais do serviço público aonde eu não tenho recursos. Então, assim, é uma reflexão de que não é erro, de que o investimento social tem que acontecer em todos os lugares, mas é bem importante
diferenciar quem realmente precisa. Tem locais que acabam precisando muito mais do que os outros. Hoje é difícil para mim falar, porque quando eu estava em Guarulhos, eu também queria um investimento. E eu falava, não, vem para cá. Por quê? Porque investimento quer dizer pessoas sabidas, dados, gente qualificada que vai me ajudar no processo. Mas hoje eu preciso muito mais, São Vicente. Então, acho que é uma grande reflexão do não trazer pronto, de respeitar o que tem ali, de respeitar a vivência de quem está ali e de entender quem realmente precisa daquele investimento. Boa. Saulo, toda tecnologia social tem como princípio a reaplicação, ou seja, que ela possa ganhar escala, mas que cada experiência se adeque à realidade e contexto da nova comunidade. Como o IPTI, não o IPTU, lida com isso? Já se cometeu erros nessa direção e que tipo de suporte consegue dar na implantação já não dependente mais de seu controle? Uma pergunta interessante. Bom, primeiro, um privilégio estar nesse painel, estou adorando aqui. Veja, a tecnologia social, por si só, por conceito, ela tem que ser escalável, mas a gente chama de reaplicação, que é um conceito que a gente tem trabalhado muito forte ultimamente, para as pessoas entenderem que não é replicação. Cada lugar que você vai tem um contexto local que precisa ser respeitado. Então, o processo de construção participativa, ele ocorre também na reconstrução participativa quando você vai para novas comunidades. A tecnologia social de alfabetização Sinapse, que eu comentei, que nasceu lá em Santa Luzia e que está indo para 58 municípios, cada região, eu diria, não só o município, mas cada região precisa adaptar e contextualizar para que aquilo faça mais sentido aquele local. Mas isso só pode ser feito se você forma capital humano. E esse é um outro problema que a gente tem no investimento social privado, achar que dinheiro resolve o problema. Outro dia eu estava num evento que tinha um grande investidor na minha frente, que era um amigo, e eu falei, olha, se você fizer um cheque de 50 milhões de reais agora e me dar, eu vou rasgar na sua frente. Eu até lhe provoco, faça a experiência. Ele não fez, teve medo, né? Eu falo que eu minto muito, vai que era mais uma mentira. Mas o que eu quero dizer é que se aparecer agora um cheque de 50 milhões de reais para a gente levar o Sinapse para 200 municípios, a gente não aceita. Porque eu só posso levar a metodologia para outro lugar no momento que eu tenho professoras da escola pública de um município capazes de levar com a mesma alma e o mesmo grau de eficácia de que ela recebeu aquilo. Isso é formar capital humano. Então, a nossa visão de escala, de reaplicação, passa por isso. Veja, a tecnologia social tem 3 etapas diferentes. Primeiro, você tem que conseguir a eficácia naquele contexto local. Então, eu só posso sair dali quando eu consigo resolver localmente. Segundo, a reaplicação, que é a escala, o modelo de escala. E a terceira é a sustentabilidade política e financeira. Sempre no modelo de autogestão. A Rede Sinapse é um bom exemplo. Ela está sendo lançada agora como ONG autônoma, depois de 13 anos, para que ela ganhe a vida sozinha agora. O IPTI vai continuar sendo um braço de inovação contínua para a Rede Sinapse. Mas a ideia é que a Rede Sinapse agora se constitua numa rede empreendedora, que ela mesma faça o seu próprio processo de captação e de venda de serviços para se monetizar, e que ela chame a sociedade para a causa de que a educação não é um problema de governo. A educação é um problema moral da sociedade brasileira. Cada um tem que ter vergonha de uma criança não alfabetizada, porque nenhum governo vai resolver isso enquanto a sociedade não comprar a causa. Então, quando as professoras se colocam na dianteira desse processo, elas trazem uma legitimidade para o serviço público que poucas vezes você consegue ver. Então, o papel do IPTI em ajudar nesses processos é tentar construir para que essa tecnologia social ganhe um grau de maturidade em que ela possa andar sozinha. E voltando um pouco ao que você falou lá na sua fala pessoal, eu sou um amante do Rivotril, né? Acho até que a empresa que fabrica Rivotril devia ser uma financiadora nossa, mas eu tenho muita humildade de entender que o papel do IPTI é em Santa Luzia do Itaim. A escala ela tem que ser feita a partir de formação de capital humano de pessoas que vão fazer. Eu detesto essa ideia que as pessoas adoram comprar
e isso facilita muito, porque quem bota dinheiro, muitas vezes, como eu falei, é mais pobre do que quem está precisando de ajuda, que é você tentar encontrar os grandes messias, os grandes salvadores. Não existe isso. O papel de uma grande liderança é você gerar distribuição de protagonismo. Então, se eu estou aqui falando, na verdade, tem 60 pessoas de Santa Luzia trabalhando nesse momento. Cada uma com a sua liderança pessoal. Quem já foi em Santa Luzia conhece, a Márcia está aqui, foi uma das que foi. Eu tenho separado o mundo hoje entre quem foi em Santa Luzia e quem não foi ainda, entendeu? Porque aí faz diferença a ida lá. Veem que, na verdade, a gente está formando grandes protagonistas. E o Saulo é só um cara que está falando que daqui a pouco vai desaparecer. E esse é um grande erro que a gente comete. A busca de um Messias, de uma grande liderança. Outro dia, eu estava num evento em Boston e tentaram me apresentar um grande apresentador de televisão, né, que faz esses programas assim, trazendo essas pessoas. E aí entraram em contato comigo e falaram assim, eu não quero aparecer. Tem que aparecer as professoras. Porque senão você vai continuar perpetuando essa mensagem que a gente passa para a sociedade de que a solução dos grandes problemas passa por grandes divindades. E quando você pede por divindade, só vem o capeta. Recentemente, a gente teve um presidente do Brasil e agora temos outro. Ou seja, a gente nunca vai fugir dos grandes capetas porque a gente entrega a nossa vida, a gente terceiriza a nossa vida para os outros. E a gente precisa entender que ou a gente enfrenta a armadilha da pobreza de maneira real, consistente e a longo prazo, e sistêmica e holística, com urgência, mas sem pressa, ou está todo mundo arrombado. E o que mais cresce nesse país é o quê? Farmácia, igreja evangélica e pet shop. Nós não estamos construindo uma humanidade, nós estamos construindo um ambiente profundamente difícil de viver. Até os cachorrinhos, coitados, estão passando por depressão. Deve ter Rivotril canino agora, porque não é possível. A gente está realmente construindo um mundo profundamente desumano e que a gente precisa reverter isso. E eu acho, pegando um pouco do que esqueci o nome dela, do Haiti falou, a solução está nas pessoas, nas comunidades. Eu digo sempre, eu sou um apaixonado por São Paulo, adoro o monóxido de carbono. Eu moro num sítio agora, de vez em quando levo um balão do monóxido de carbono para dar uma respirada de vez em quando. Mas eu adoro São Paulo, mas São Paulo está arrombada para mim. A única chance de São Paulo está em Santa Luzia, está aí. Eu acho que a grande chance do mundo está nas pequenas comunidades que precisam parar de exportar as pessoas, não porque querem, mas porque não têm oportunidade. E isso possa gerar um movimento de desafogar as grandes cidades e trazer esperança de volta para o mundo. Aí o pessoal fala, mas isso é utopia. Eu falo, é utopia, mas é utopia pragmática, porque a gente está fazendo. Boa. Daniela, como uma empresa Greenmerk, ou seja, doadora de recursos que apoia projetos de terceiros como você, se relaciona com os erros cometidos por outras organizações. Como você vê isso? Como você vê uma oportunidade de estreitar laços e ampliar impacto? Obrigada pela pergunta, mas eu não consigo não pedir permissão para dialogar um pouquinho com o que ele acabou de falar, porque é fascinante, né? E tem a ver com isso, né? A solução está nas pessoas, no protagonismo compartilhado, na construção de capital humano versus a criação da mitologia do grande herói visionário que há de vir e trazer todas as soluções que nós precisamos. Mas isso requer algo que acho que você mencionou, ou foi mencionado por outra pessoa aqui nesse encontro, a palavra humildade, que é a palavra mais esquecida nos valores das empresas de todo mundo. E na verdade, esse compartilhamento de protagonismo requer humildade. Ele requer a busca pela resposta certa versus o holofote. E isso é muito difícil de encontrar. Isso é muito... E está até em nós o tempo todo. Então, também, assim, quero honrar o que você falou, mas te trazer um desafio para a pergunta que você colocou lá na sala. Você falou,
há um choque de mentalidades, e eu concordo. De um lado, o investidor é construído num modelo mental que visa minimizar os riscos do investimento e maximizar o retorno em termos de impacto, que leva à pergunta do custo por cabeça, né? E, de outro lado, nós temos a comunidade, o parceiro, que pode cometer erros e que fala, confia em mim. Como a nossa amiga do Haiti, que eu também esqueci o nome dela, nos disse, confia em mim. E aí eu fico vendo esses dois discursos e eu me lembro de uma coisa que eu aprendi com a minha professora no primeiro grau. Confiança não é presente, confiança é conquista. E essa conquista é feita ela tem que ser permeada por credibilidade. Credibilidade não significa ausência de erros. Credibilidade significa criar evidências. Você falou da importância dos dados, de se produzir dados, de estar atento aos dados. Credibilidade se constrói ouvindo as pessoas que vivenciam problemas e que vislumbram soluções. E credibilidade se constrói não necessariamente criando teorias de mudança que, muitas vezes, só nos ajudam a descrever o problema da forma mais sofisticada, mais intelectualmente sofisticada possível, mas não nos ajuda, de forma alguma, a encontrar uma proposta de ação que realmente seja eficaz e que realmente traga resultados. Então, no Instituto Avon, a gente trabalha orientados por um princípio, digamos assim, que eu chamo de primazia da ação. Ele reconhece a importância das evidências, reconhece a importância da escuta, reconhece a importância do protagonismo compartilhado. Ele foca na busca de soluções. Mesmo que essas soluções, até porque não estão prontas, não estão consagradas, senão não seriam inovação, sejam permeadas por surpresas e o que a gente poderia chamar de erros. Mas você precisa começar pela ação. A gente pratica o nosso caminho para uma nova forma de pensar a causa, e não o contrário, intelectualizar a nossa forma de pensar na causa para propor uma nova estratégia utópica. Faz sentido para você? E eu estou falando também pelo seguinte, porque quando a gente vê esse conflito desses dois mundos, o investimento social privado que quer maximizar a eficácia e minimizar risco por boas razões, e, outro lado, a pessoa que fala, confia em mim, mas não necessariamente encontrou uma linguagem que gere a credibilidade necessária para que essa confiança seja perene, viva e realmente eficaz. Eu acho que a gente não pode partir do pressuposto de que a gente tem que mudar mentalidades e, sim, nos conectar pelos valores. Porque para eu mudar uma mentalidade, eu teria que partir da lógica de que eu estou errada, você está certa, e eu tenho que te convencer. E isso não me leva muito longe. Se tem uma coisa que eu aprendi na causa da mulher, é que a gente se conecta não pelas nossas opiniões, mas pelos nossos valores. O tema da equidade de gênero é um tema que se presta a diversas controvérsias, mas, quando a gente fala no valor e na dignidade da vida da mulher, é aí que se encontra o denominador comum para criar uma ponte entre o mundo que quer maximizar impacto e o mundo que pede a confiança como um presente, e construir esse caminho com base em credibilidade, ousadia, risco, erros e repactuação. Eu fui provocado, ou melhor deixar a plateia que talvez você queira fazer pergunta, né? Depois... Veja, eu só vou então fazer um comentário sobre isso. Assim, eu não vou entrar muito, nem parei para pensar sobre valor ou mentalidade. Eu sempre trabalho com a ideia de mudança de mentalidade, mas, independente disso, eu acho que todo mundo devia ler Paulo Freire. E é engraçado, eu tenho um amigo que é do mercado financeiro, a gente fala que um dia a gente vai escrever um livro, traduzir Paulo Freire para Faria Lima, porque todo mundo não entendeu, a direita não entendeu Paulo Freire, a esquerda... E, quando ele fala, o que é que eu quero pegar do Paulo Freire?
somente a pessoa de baixo, quando ela se emancipa de maneira libertadora, que eu chamo de ética, ela é capaz de subverter, e isso acontece. A gente tem feito algumas imersões sociais para milionários, lá em Santa Luzia do Itaim, a gente fala que é letramento social para milionário, e a gente passa um dia a comunidade explicando para as pessoas o que eles estão fazendo para mudar o mundo. O seu mundo, a sua comunidade, o Brasil e o resto. Cara, é impressionante. Por quê? Porque essas pessoas elas construíram de maneira bem devagarzinho um processo de emancipação. O IPTI, a única coisa que a gente fez foi revelar o potencial que elas já tinham, mas trabalhando ética e identidade. E aí elas conseguem, pelo sentimento, pela sensação, pela emoção, tocar as pessoas e fazer, puta que pariu, é possível. É possível, não é uma coisa, não, é real. Então dá para resolver o problema. Então eu acho, pegando um pouco de novo nossa colega, que a gente não lembra o nome dela, do Haiti, mas que eu me apaixonei por ela, Gerda, né? Gerda, fantástica. São essas pessoas que são as únicas capazes de subverter o topo da pirâmide. Mas, para isso, como o Paulo Freire dizia, é preciso que haja uma educação libertadora, porque, senão, o único objetivo dela é ser um opressor. E esse é um problema que a gente tem em todas as instâncias, né? Inclusive nós individualmente. Vamos abrir aqui para a plateia. Não vai mais abrir. O tempo esgotou. Passo para considerações finais ou o tempo esgotou? O tempo esgotou. Pessoal, muito obrigado. Foi uma maravilha. Até a próxima. Valeu.